vamos estar juntos por 3 quintas-feiras, o que é um prazer para nós. Então, é um trabalho longo e que fizemos com muito carinho mesmo, preparamos com muito carinho. E aí, vocês podem até achar meio estranho, mas nós vamos aprender nesse seminário a acolher da forma mais difícil. Por quê? Quem sabe trabalhar o difícil, trabalha o fácil tranquilo. Então, essa vai ser a nossa didática, nós vamos aprender a acolher o difícil, para vocês poderem acolher em qualquer lugar, nas suas atividades, na casa de André Luiz, as suas atividades nas suas casas, nos seus locais de trabalho, nos seus locais, essa escuta linda, acolhedora, que é um lindo tema desse mês que estamos nele. Então, na sequência, nós vamos falar de alguns combinados que nós vamos usar, tanto no seminário como para a vida. Olha só, né, a importância da gente ter claro quais combinados que são importantes para a gente conseguir essa escuta acolhedora, que nem sempre nós conseguimos fazer, ou na correria do dia a dia, ou por falta de conhecimento mesmo, e às vezes, meus irmãos, mesmo conhecendo, às vezes a gente encontra dificuldade. Esses combinados, gente, é uma maneira da gente facilitar, porque a gente internaliza eles e depois a coisa vai ficando mais automática um pouquinho. Pode passar, Elisa, por gentileza. Então, olha os combinados, gente. Se alguém tiver alguma dúvida durante as nossas falas, minha, do Renan, da Elisa, então, durante as nossas falas, caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, alguém fala para nós que tem, se a gente não vê, e a gente abre a palavra. Lembrando que, no último encontro, onde nós vamos, na prática, trabalhar, aí nós vamos ter muito tempo para responder as dúvidas, porque geralmente as dúvidas aparecem quando a gente vai para a prática. Mas se tiver dúvida hoje ou na próxima quinta, é levantar a mãozinha. Então, fala um de cada vez, cada um fala sobre si mesmo. Olha, eu quero saber isso, né? Nós vamos prestar muita atenção naquilo que a outra pessoa estiver falando. Vamos deixar reverberar dentro da gente aquilo que a outra pessoa fala. Nós não vamos interromper nunca a fala da outra pessoa. E o que for falado de perguntas, que fique aqui no grupo, né? Independente desse curso, vai ser disponibilizado para Maria Emília. Futuramente vocês vão poder usar a logomarca de vocês, fazer esse curso quantas vezes vocês precisarem. Mas é assim, tá bom? Então, esses são os combinados. Agora, Elisa vai falar um pouquinho com a gente da preparação, né, Elisa? Eu achei interessante que nos encontros de vocês também têm um processo de preparação, né? Então, estamos aqui bem sintonizados, não é? Toda atividade do CVV, quando a gente vai para a comunidade, trabalho como esse, né, para a comunidade, a gente propõe esse momento com uma perspectiva da gente abandonar nossas preocupações, aquilo que nos chateou, que nos inquietou durante o dia, que a gente consiga aterrar mesmo essas emoções, deixarem do lado, de ladinho, e aí a gente sintonizar aqui nessa frequência, com essa quantidade de pessoas, com o mesmo objetivo. Eu vou propor que a gente se acomode nas nossas cadeiras. Quem estiver precisando, dá uma esticadinha no pescoço, dá uma espreguiçar o corpo. Aqueles que são adeptos a tirar o sapato, a sandália, colocar o pé no chão. Respirar fundo. Aquietar as emoções, para que a gente possa aproveitar a noite, essas pequenas horas que teremos juntos, de partilhas, de aprendizado, daquela maneira mais deliciosa possível. Nessa preparação, nós trouxemos uma música, uma canção. Essa canção, ela mergulha com a proposta do nosso seminário, Saber Ouvir é uma Arte, Saber Escutar é uma Arte. E apesar de ter todo um direcionamento que o CVV tanto defende, que nós somos arreligioso, apolítico, essa canção ela fala de Deus. E o CVV ele acolhe todos os deuses, de todas as pessoas que ligam para a gente. Então, eu vou sugerir que a gente escute essa música, identificando aqueles trechos que destacam como é ser bem ouvido.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo, o ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Eu coloquei, gente, aí o nome dessa música para quem tiver curiosidade de procurar na internet. Tem várias interpretações dessa música, interpretada por Mariana, mas também tem por outros atores. E aí a perspectiva desse preparo era a gente falar mesmo do seminário, que é uma arte escutar num mundo onde todo mundo quer falar. Se colocar à disposição para ouvir ou escutar, né, que existe essa diferença, acaba se tornando uma arte de se colocar à disposição, uma arte de reconhecer o direito do outro, da fala do outro, uma arte de você reconhecer que o outro, por meio da fala dele, ele vai falar das suas necessidades. É uma arte e uma pedagogia à escuta. Então, o objetivo era esse. Eu vou passar a palavra agora para o meu querido Renato. Então, vamos lá, o que a gente veio fazer. A pergunta é, se conhece mesmo? Se conhece o quanto? O quanto se sente, né? O quanto você conhece aquela pessoa, seu colega de trabalho, você de fato conhece aquela pessoa. A gente vai fazer uma pequena dinâmica agora, certo? De apresentação. Nós vamos dividir em salas. A Maria vai colocar 15 minutinhos pra gente, certo? O grupo é muito grande, gente. Então, a Regina já falou dos nossos combinados, certo? E a gente vai manter esse combinado. Primeiro, quem está falando vai, de fato, falar verdadeiramente. Não vai ser uma fala superficial, né? Não é isso que a gente está buscando aqui. A gente está falando quem nós somos verdadeiramente, certo? Então, mesmo uma coisa simples que a gente possa falar, a gente vai tentar ser o mais verdadeiro possível. A gente vai olhar para a gente e vai falar com verdade. E a gente já pratica a nossa escuta, que é nosso tema no seminário, não é isso? A gente vai escutar com respeito, a gente vai escutar sem julgamento, a gente vai escutar, acho que foi uma frase que a gente ouviu recente, com presença. A nossa escuta é com presença, é escuta ativa. Então é isso que a gente já vai começar praticando no seminário. No primeiro momento, gente, a gente vai falar o nome e uma coisa que a gente acha interessante falar sobre nós. Pode ser qualquer coisa? Claro, pode ser qualquer coisa. O que você achar interessante, desde que seja seu, desde que seja verdadeiro, desde que seja real. E, no segundo momento, né, Elisa, passa para o próximo slide, por favor.
certo? Para a gente não precisar ir para as salas, voltar aí de novo, a gente já vai fazer essas duas coisas. Quem sou eu? Algo sobre mim? Como estou chegando aqui? Qual é a minha expectativa desse encontro? Como é que eu estou chegando? Eu estou bem? Certo? E se não estiver bem também, tudo bem falar sobre isso. Não, estou chegando, não estou bem com isso. Não estou bem hoje. É a nossa verdade. Quem nós somos, né? Nós não somos bem o tempo todo, e quando falamos isso, a gente sabe que não é verdade. Então, nós vamos fazer essa divisão de salas, a Maria Emília vai dividir, certo, gente? Vamos falar nosso nome, algo sobre nós, né, o que quiser falar, e como estou chegando aqui, minha expectativa para esse encontro, certo? Vamos pegar duplas, que nem Mercedes escolhe uma pessoa que vai se apresentar para ela. Mercedes vai falar, eu sou Mercedes, e fala alguma coisa sobre você, e depois como você está chegando. Depois a tua parceira vai falar também, tá ok? Francisco, eu li agora. Francisco? Boa noite. Boa noite. Isso. Pronto, pode começar, Mercedes. Eu sou Mercedes, eu estou aqui participando do evento, né, desse encontro, e a minha expectativa é o aprendizado sobre a escuta. Terminou? Agora, Francisco. A hora que terminar, vocês falam um passo, que aí a gente não atropela. Tá, vai, Francisco. Ok. Eu também meu nome é Francisco José, sou trabalhador do Segal há muito tempo, e estou aqui também, como a Mercedes diz, para aprender mais ainda o que a gente está aprendendo, né? Com essas aulas, com esse seminário, que eu acho que vai ser importantíssimo para todos nós, e por isso que eu estou aqui, aprendendo, e com muita garra, com muito carinho, quero aprender mais, cada vez mais. Passo. Obrigada. Maria Cristina, você pode fazer par comigo? Posso sim. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Cristina, e eu sou do CBB há uns 20 anos já, moro em Natal, moro em Pipa, e uma coisa minha que eu quero falar é que eu sou uma pessoa que ainda tenho muita dificuldade em aceitar a opinião das outras pessoas aceitar a opinião das pessoas que eu acho que não faz justiça comigo. Eu tenho essa dificuldade. E a minha... eu estou chegando hoje aqui cheia de boa vontade, cheia de alegria por estarmos juntos mais uma vez. Passo. Meu nome é Maria Cristina, eu estou chegando no Segal tem pouco tempo, vai fazer 2 anos agora que eu estou na instituição. Como uma coisa que eu gostaria de falar de mim, nesse momento agora, né, um momento onde eu estou buscando inovações comigo, buscando transformações importantes para mim, né? Como eu chego no encontro, eu chego com expectativas, né? É um encontro muito interessante, é um encontro, exercitar a escuta realmente é algo muito necessário. Então eu espero sair desse encontro iniciando um pouco dessa habilidade de escutar, de ouvir com presença, né? Como foi dito, que as pessoas precisam tanto quanto a gente precisa, né? Nós precisamos muito ser escutados, né? Então eu espero ter uma expectativa de conseguir iniciar esse processo de escuta acolhedora. Fácil. Muito obrigada, querida. Olha, já conhecemos um monte de gente. Nelma e Claudeci, vocês podem fazer uma dupla? Sim. Por favor, querida. Nelma, tudo bem para você? Sim, sim. Eu posso. Eu tenho, assim, Claudeci, né? Eu do Segal tenho bastante tempo e tenho, assim, muita dificuldade ainda de expressar sobre mim mesmo, sabe? De falar sobre eu mesma, assim, sabe? Então, mas eu estou aqui também, igual, em busca do aprendizado, de melhorar, sabe? De aprender. O que eu quero é aprender também, sabe? Tudo isso aí. E passo para a Nelma. Obrigada, meu bem. Oi, Claudeci, queria te ver, né? Mas tem jeito para ver se eu te conheço. Então, falar de mim, né? Eu sou uma pessoa muito feliz, sorridente, tenho dificuldade de começar uma coisa e parar, eu acho até que é um defeito, porque se eu começo a ler um livro, eu preciso terminar de ler esse livro logo. Se eu começo a assistir, eu tenho que terminar. Então, quando eu começo uma coisa, eu quero terminar logo, e eu acho que às vezes isso me incomoda, eu não sei deixar para depois, né? E o que eu espero desse encontro é que a gente saia daqui sabendo ouvir, né? Que falar eu falo muito,
Ouvir é mais difícil. Eu gosto muito de falar também, né? Então, que a gente possa sair daqui desse encontro, desses 3 encontros, né, sabendo escutar mais, né? Ouvir mais o outro. Obrigada, meu bem. Mauro, você vai falar com quem, querido? Boa noite, Regina. Boa noite. Eu vou falar com a minha esposa que está aqui comigo junto. Fica mais fácil, porque ela não está ouvindo, né? Está aqui, está assistindo, ouvindo, mas a minha câmera também está com problema. Pode começar. Mauro, sou trabalhador da Casa do Segal há muito tempo, né? Há mais de 12 anos. Tive uma interrupção de 12 anos, estou voltando agora para a Casa do Segal, porque eu estava em São Paulo, Jundiaí, e retornei no final do ano passado. Então, falar sobre mim não é fácil, né? Eu posso dizer que eu estou buscando aprender a ajudar, ajudando, sabe? Porque eu acho que a nossa missão aqui na Terra é auxiliar o próximo. E nós, às vezes, temos que aprender a ajudar, porque às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes a gente não sabe como, né? Eu passo. Obrigado pelo evento, tá? Boa noite. Boa noite. Simária, esposa do Mauro, também, né, de volta ao Segal. Fomos muito bem acolhidos por todos nessa tarefa que a gente está voltando. Parece que a gente nunca saiu daqui. Então, já estava no caminho certo, né? No acolhimento. E falar com a minha sobrinha, eu tenho muita dificuldade, viu? Eu sou meio acelerada. Não consigo mais falar muito de mim. Como se diz, a gente fala dos outros, mas não fala da gente. Então, a gente está agora nessa tarefa aqui, muito bonita. Eu já ouvi falar muito do CVV, né? Nós temos um cunhado que participa desse evento em Bauru. E o irmão do Mauro. E ele sempre convida a gente para fazer, né, os cursos. E a gente sempre assim na correria. E agora essa oportunidade de participar desse curso está sendo muito bom para nós. Para a gente entender um pouquinho mais, né? O que é aprender a escutar, que a gente fala muito e escuta muito pouco. E a gente sabe a diferença entre ouvir e escutar, então vamos aprender a escutar aqui para frente. Obrigada, passo. Gratidão, um abraço para o meu colega do CVV aí, tá? E se anime para fazer o curso, gente. Agora vamos ver aqui. Iara e Solange, podem ser uma dupla? Podemos sim. Sim. Eu sou Cirlei, estou há alguns anos no Segal. E estou quase aposentando lá, tem mais de 30 anos que eu estou lá. Que legal. E assim, eu como a Nelma, eu tenho dificuldade de começar uma coisa e parar também. E como a Claudeni, eu tenho um pouco de dificuldade de falar de mim mesma. Eu gosto mais de estar lidando das outras pessoas. E a minha expectativa é muito grande, né? De poder aprender um pouco mais a ouvir com o coração as pessoas. Passo isso. Obrigada, meu bem. Iara? Então, meu nome é Iara, frequento Segal também há muitos anos, assim, acho que 30 anos. E eu sou evangelizadora infantil, acho que algumas pessoas já me conhecem. E esse momento, esse curso, acho que vai ser bem importante para a gente, principalmente para a gente aprender a escutar as crianças, porque às vezes a gente fala muito e escuta pouco, né? E eu também, assim, sou bem perfeccionista, no que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer com capricho e com dedicação. Então é isso. Que lindo, obrigada, gente. Rosa e Renato, pode ser? Opa! Boa noite, sou Renato Alves, participo do Segal já há um pouco mais de 6 anos, comecei como aluno, agora estou como instrutor também, como passista, trabalhando, né? E estou feliz hoje, eu acho que esse seminário vai ser bom para mim também, tenho certeza, porque eu vi, de fato, é um desafio para a gente, essa escutativa, né? E pretendo, de verdade, aplicar muito o que eu aprendi aqui em casa, com a minha família, principalmente. E hoje estou bem, estou feliz, espero que todos recebam um pouco de alegria aí. Obrigada, querido. E você, Paulo? Bom, meu nome é Paulo Henrique, mas todos conhecem como Paulo, eu acabo usando só Paulo mesmo. Eu sou mais introvertido, né, então eu fico mais quietinho, mais na minha, né, mas procuro participar, assim, na medida do possível. E minha expectativa com o curso é aprender bastante em relação à escuta, né? Porque a gente acaba trabalhando mais o ouvir, mas não o escutar. E isso a gente leva para tudo, seja para a família, né, no centro espírita mesmo, nos trabalhos, né, ou às vezes nas pessoas que a gente convive no centro, no trabalho também profissional. Então, todo momento a gente está lidando com pessoas e muitas vezes a gente não escuta, né, quem está do nosso lado. Mas eu posso responder as suas perguntas, posso? Deve. Vocês perguntaram quem eu sou Maria Emília, eu trabalho no Departamento de Esclarecimento e Família, e tenho a grata satisfação e o maior presente de conviver com todas essas pessoas aqui em tempos diferentes. E o que eu espero desse seminário é que nós aprendamos a pensar, aprendamos como colaborar com Jesus nessa
nessa tarefa maravilhosa de acolher quem nos procura. Obrigada, querida. Olha que momento gostoso, né? Sim. Algumas pessoas não se apresentaram, porque não deu tempo, porque a turma é grande, né? Mas sintam-se apresentados, sintam-se acolhidos. Eu já queria ficar naquele grupo que eu fiquei. Eu já queria ficar ali para sempre, porque de tanto que eu já gostei do pessoal. Muito bom, muito bom. Podemos continuar, Renan, então? Só uma reflexão para o pessoal, Regina, rapidinho, para pensarem, certo? Pessoal, pensar sobre a sensação de falar, né, sem ser interrompido, né, com outras pessoas escutando verdadeiramente. Qual a sensação? E qual a sensação de ouvir a outra pessoa sem interromper, apenas escutar, apenas ouvir, apenas estar presente? Então, essas duas reflexões, né, para a gente falar sabendo que a outra pessoa está ali ouvindo, né, e a gente ouvir presente para outra pessoa. Acho que podemos seguir. Elisa, volta para os slides. Então vamos falar um pouquinho do CVV, né? Para vocês conhecerem mais profundamente um pouquinho essa instituição filantrópica, sem fins lucrativos, do terceiro setor, uma ONG, então, né? E todos somos voluntários. E é muito interessante que o CVV, ele tem por objetivo prestar um apoio emocional para a pessoa naquele momento que ela não está legal. Raramente a gente pega alguém que esteja bem. Em todos esses anos, uma vez só, eu atendi uma pessoa que estava feliz. Mas no resto foi tudo. E aí, então a gente presta o apoio emocional, valoriza a vida da pessoa com esse jeito de escutar, que nós todos vamos aprender hoje, e aí prevenimos o suicídio. Então, como começou o CVV? Vamos agora fazer uma viagem no túnel do tempo, lá para... Vamos imaginar 1945, terminando a Segunda Grande Guerra, aí entra 1946, 47, os números de suicídio aumentando na Europa inteira, muito suicídio, e um dia, um reverendo de uma igreja anglicana, que lá na Inglaterra tem muito, Shadvará, ele foi fazer as exéquias, o velório de uma filha de um casal que participava ativamente na comunidade da igreja dele. A filha tinha 14 anos e havia se suicidado. Ele ficou profundamente impressionado, ele nunca tinha feito as exéquias de um adolescente na flor da idade. E ele foi até lá foi no velório, fez as exéquias, depois foi lá no sepultamento, e na volta botou a mão no ombro do pai, da mãe, e perguntou, mas por que será que ela tirou a vida? E a mãe falou, naquela simplicidade de 1940 e poucos, a menina nunca tinha escutado falar que mulher menstruava, e ela menstruou, e ela viu sangue saindo dela, ela achou que ela tinha passado alguma doença para os pais, e os pais iam ficar doentes, e ela não conseguiu se comunicar com os pais e se suicidou. Shadvará, o reverendo, ficou tão impressionado que ele de próprio punho fez uma tirinha e mandou para o jornal local, Londres, naquela época, pequena ainda, mandou, escuto pessoas que precisam conversar, botou o endereço dele e o telefone, saiu publicado no outro dia pela manhã, a partir daquele momento que foi publicado, saiu o recorte no jornal, não parou mais de tocar o telefone da casa paroquial do reverendo e nem de chegar gente. E era tanta gente chegando e querendo conversar, e ele conversando com todo mundo, então ele chamou um frequentador lá da paróquia e falou, olha, fica ali na cozinha, vai fazendo um cafezinho, servindo para as pessoas uma água, porque é muita coisa para eu atender. Inclusive, ele tirou até o telefone do gancho, porque era muita gente pessoalmente chegando. E ele foi atendendo, aí uma hora ele foi, e uma senhora... ele estava atendendo uma pessoa, uma senhora muito desesperada, chegou na sala, abriu a porta e falou, preciso falar com o senhor. Ele falou, vem cá. Pegou ela, botou a mão no ombro, falou, vem cá, vou te levar aqui na cozinha, a senhora vai tomar um cafezinho, uma água que o nosso irmão vai te servir, e assim que eu terminar, eu venho buscar a senhora. Só que Shadvará esqueceu. Era tanta gente, ele esqueceu que ele tinha falado que ia buscar a mulher. E continuou atendendo, o próximo, a hora que acabou. Já alta hora da noite. Ele foi lá na cozinha tomar um café.
Aí ele lembrou, ele falou, rapaz, e aquela senhora que eu deixei aqui? Ele falou, olha, aconteceu uma coisa tão engraçada. Eu fazendo um cafezinho quentinho aqui para passar para ela começou a falar, contou da vida dela, tudo. Eu só fazia sim, não falava nada. Ela falou mais de 1 hora. Levantou, saiu e foi embora, agradeceu e foi embora. Não entendi nada. Aí Shadivara falou, então é isso mesmo que nós precisamos. E aí ele foi, botou a cabeça para funcionar, como ele faria um serviço. E aí começou Samaritanos, em Londres. Foi o primeiro serviço de escuta ativa na prevenção ao suicídio do mundo. Vamos voltar agora, saímos lá de 1946, 1947, vamos para 1960, 61. Alunos da Escola de Aprendizes do Evangelho de São Paulo, capital, quem era o professor deles? O comandante, eles chamavam ele de comandante. Ele, Edgar Arnaud. E ele, dando aula ali, né, era uma casa espírita, só que como a casa espírita não tinha local, ela utilizava um local na igreja. O padre falou, não, venha fazer os encontros de vocês aqui. E aí, a Casa Espírita fazia suas palestras, seus encontros. Eram muito jovens. Era uma coisa que hoje está difícil nas nossas casas espíritas, né? Que eu falo para os evangelizadores infantil, vamos lá com a juventude. Mas era muito jovem. Então, 3 rapazes que eram estudantes da USP, 2 da área de medicina e 1 da área de engenharia, chegaram para ele e falaram assim, o apelido dele era comandante, né? Comandante, a gente está aprendendo tanta coisa boa aqui na Escola de Aprendizes do Evangelho, a gente quer botar em prática. Ele falou, peraí que eu vou achar e te trago. Na outra semana, chega Edgar Arnaud com um envelope e entregou para os 3, se vocês querem trabalhar aqui. Eles abriram o envelope, tinha uma propaganda dos Samaritans de Londres, de Shadivara, escuta ativa, tal, na prevenção do suicídio. Aí, 2 deles esperaram chegar às férias, foram lá para Londres para conversar pessoalmente com Shadivara. Foi assim que começou os Samaritans. Aí começou os Samaritanos no Brasil. O primeiro nome do CVV foi Samaritanos. Era uma instituição espírita. E aí, com o tempo, eles sentaram e falaram, olha, para a gente acolher o maior número de pessoas desesperadas... E por quê? Só uma parte. Por que esses meninos se preocuparam? Porque os 2 que eram de medicina... Lá nos plantões que eles davam nos hospitais da clínica, eles viam chegar muita gente que tentou suicídio, mal por ter tentado suicídio. Uns morriam, outros não morriam, e eles ficaram impactados com aquilo. Então, eles pediram para o Edgar Arnaud falou do trabalho do Shadivara, e aí, então, esses 3 garotos, mais uma turma, e Edgar Arnaud, formataram os samaritanos. Então, foi em 1962 que uma voluntária, no posto da abolição, em São Paulo, fez o primeiro atendimento por telefone. Daí para lá, não paramos nem um dia. Estamos no Brasil todos esses anos, prestando apoio. Quando tudo falha, gente, falha a saúde, a saúde pública, a saúde privada, quando tudo falha, as pessoas que estão sofridas só têm um caminho, o CVV. E ali nós estamos, pelo telefone, 24 horas atendendo. E agora nós vamos falar, o CVV está em rede. Agora vamos falar um pouquinho da rede. Olha que legal. Então, foi fundado em 1962. De lá para cá, rolou muita coisa. O CVV foi convidado pelo Ministério da Saúde para colaborar com a formulação da Política Nacional de Prevenção ao Suicídio em 2005. O CVV é associado a essa organização, Befriends, que é uma organização internacional que junta todos os programas de prevenção ao suicídio mundo afora. Nós fazemos parte dele. O papel, então, como eu já falei, é esse, de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Dentro do CVV, agora vou falar da rede. O CVV, então, é uma rede. Tem um 188, que a pessoa liga e o voluntário atende pelo telefone. O voluntário pode atender num posto, que a gente chama posto físico, ou pode atender de sua casa. A partir da pandemia, nós não íamos deixar de atender as pessoas que tanto precisavam. Então, CVV trabalhou, vamos poder atender de casa. 188. Depois do 188,
Do 188 também é o serviço de e-mail. Até hoje tem gente que gosta de fazer um CVV pelo e-mail. Manda um e-mail, a cada semana a gente responde. Olha só, demora uma semana, depois que nós recebemos o e-mail da pessoa, nós temos uma semana para a pessoa receber a nossa resposta, então é semanalmente. E às vezes a primeira coisa que a pessoa escreve, estava doida para chegar esse dia, eu adoro esperar uma semana quando vocês respondem. Então tem o e-mail que é ligado aos postos físicos, tem o CVV chat, serviço chat, que é o que eu trabalho também, que a gente atende as pessoas só pelo chat. Aí entra mais os jovens, os adolescentes, as crianças estão nos ligando. Foi um impacto para nós, como nós começamos a receber chat de criança de 8, 7, 8, 9 anos. E aí temos o CVV chat, ainda não atendemos 24 horas por dia como o CVV 188, porque temos apenas 343 voluntários. Enquanto que o CVV grande tem 3.100 voluntários, mais ou menos. Então, eles atendem 24 horas. Nós não temos pernas para isso, nós temos só 343 voluntários. Mas o nosso sonho é chegar a fazer 24 horas no chat também. Depois do chat, nós temos o CVV Comunidade, que é esse que nos trouxe aqui hoje. CVV Comunidade é o que sai fora das portas, seja fora da porta do posto, seja fora da porta da nossa casa, nós vamos para a comunidade. Chamou, nós estamos lá. Centro Espírita chama, nós vamos. Igreja chama, nós vamos. Qualquer segmento chama, nós vamos. Escolas nos chamam, nós vamos. Condomínios nos chamam, nós vamos. É lindo. Então, daqui a pouquinho eu vou falar tudo que envolve o CVV Comunidade, tudo que nós fazemos. Nós temos várias ferramentas. Essa hoje é uma, mas vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, são 33 grupos de CVV Comunidade no país inteiro. Natal é um deles. Novinho, Natal é neném. Foi fundado agora, no meio do ano passado. E são 90 postos de atendimento do 188 no Brasil inteiro. Ok. Ao todo, juntando chat, virtual, comunidade, 188, somos 3.360 voluntários. Olha quantos atendimentos nós fizemos em 2024, que é a última estatística aqui. 2.686.395 apoios emocional durante o ano. Isso juntando telefone, 188, e-mail, chat, virtual e comunidade. Mais de 40 mil ações na comunidade nós fizemos em 2024. Imagina, gente, quanto de ação. Nós vamos falar com detentos, nós vamos falar com ex-detentos, nós vamos falar com pessoas em situação delicada, em situação de calçada, de vulnerabilidade. 40 mil ações a comunidade fez em 24, através dos seus grupos de apoio a sobreviventes do suicídio, que nós vamos falar daqui a pouco, que é com palestras, cursos, ações igual essa, em situações de calamidade, que nós vamos falar também, entre outros. Então, 19 endereços com grupos de... dentre esses 33 grupos de CVV Comunidade que tem no Brasil inteiro, tem 19 grupos de CVV Comunidade que prestam a ação do GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Quem são sobreviventes de suicídio? São aquelas pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram, são os familiares que viram seu familiar tendo se suicidado, são os amigos próximos, aquelas pessoas que ficam mais impactadas com a partida de um ente querido pela via do suicídio. Então, esse GAS é para esse grupo de pessoas. O CVV Chat, olha só, em janeiro, nós, como 343 voluntários, nós fizemos 8.318 atendimentos. Eu dividi e daí, em média, 6 atendimentos por voluntário. Nós fazemos atendimento semanal de 3 horas. Então, cada voluntário, em média, faz 6 atendimentos por plantão. O número 188, que foi nos concedido pelo Ministério da Saúde, esse número 188 era do Ministério da Saúde, ele não estava utilizando, e depois de 12 anos, o CVV, conversando com o Ministério da Saúde, sensibilizando, o Ministério da Saúde cedeu uma linha gratuita para nós. Então, é o primeiro número de telefone gratuito, que recebe ligações de celular, de fixo, de qualquer operadora, 0800, gratuito.
A pessoa liga 188, não aparece nem na conta telefônica, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não posso, meu marido não pode saber que eu liguei, vai aparecer na conta essa ligação? Não, fique sossegada, tranquila, nem na conta aparece. Então, oferece então esse apoio emocional de emergência na prevenção do suicídio durante 24 horas, inclusive finais de semana e feriado. Nos feriados a fila aumenta muito, então sempre tem uma lá, alguém quer fazer um extra, um plantão extra, e a gente, se não está fazendo nada, vai lá e faz plantão extra para diminuir a fila. Pode passar, Elisa, por favor, querida. Então, olha só, a rede, né, o CVV Chat, o CVV 188, o CVV E-mail, que é ligado ao CVV 188, o CVV Comunidade, o lindo CVV Hospital Francisca Júlia, que eu quero ainda visitar em São José dos Campos. Esse hospital, ele é mantido pelo CVV, pelo nosso voluntariado, ele é mantido. Os psiquiatras, os médicos, os atendentes, os psicólogos, os profissionais todos que trabalham lá, todos fizeram esse curso, que hoje nós estamos aqui. Todos têm que saber escutar. É maravilhoso. É um tratamento totalmente diferenciado. Muitas salas de canto, salas de violão, salas de panificação, salas de horta. Tudo para acolher aquela pessoa que está desequilibrada mentalmente. Nós temos o blog do CVV com artiguinhos curtos, maravilhosos. E ele está no TikTok, no Instagram, no Facebook, no X também. E o CVV faz na comunidade. Nós aqui que estamos. Então, nós chamamos de ferramentas. Uma das ferramentas que o CVV Comunidade leva para fora é o CRC, Caminho de Renovação Contínua. Contínua porque são 9 estágios, terminou esses 9 estágios, volta para o primeiro, então não tem problema se você entra no terceiro estágio, não tem problema, porque vai voltar para o primeiro. Autoconhecimento na veia. Quem quiser participar de um programa de autoconhecimento, depois pode pedir para a gente, que a gente passa para a Maria Emília, o calendário que acontece, várias e várias reuniões de CRC Brasil afora, pela internet. Tem o Caminho de Valorização da Vida, um curso lindo que também é levado à comunidade e também, igual a esse, escutatória, é repassado para aquela comunidade que queira oferecer esse curso para o seu público, tira logo do CVV, bota logo do seu centro, do seu grupo qualquer e repassa. Caminho de Valorização da Vida nos ensina a valorizar a vida nossa e do outro. Tem uma ferramenta muito gostosa, gente, que também eu posso passar depois para Maria Emília, o calendário. Cinecer. A gente escolhe com muito amor e carinho, o grupo do Cinecer escolhe todo mês com muito carinho um curta-metragem. 6 minutinhos, às vezes tem 3, 4, 5, 6, 7, estourando tem 8 minutos o curta, 9, estourando. E aí a gente passa aquele filme, e aí a gente abre para uma roda de conversa gostosa, onde cada um vai falar, ai, aquela parte me tocou, porque aconteceu isso e isso comigo. E aí aquele momento lindo que a gente acolhe as marcas que ficaram da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa maturidade, do nosso presente, que às vezes temos, através de um curta. E a gente se sai acolhido dali, parece que a gente está junto, sentado ali, uma garrafa de café no meio, e um comentando aqui, outro comentando ali. Uma delícia. Tem também o GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Como que funciona o GAS? Para aquele grupo que eu falei para vocês, né? Ou aquele pessoa que sobreviveu ao suicídio, ou aos familiares e amigos próximos. Funciona assim. É marcado um dia, o CVV abre as portas e a gente põe. Aonde a gente põe esses... Olha, tem uma reunião do GAS. Quem precisa, a gente vai botar onde? No ITEP, no Instituto Médico Legal, nos hospitais, locais de perdas. E aí a pessoa vai lá e vai fazer o quê? Nós, facilitadores, não fazemos nada. Nós só estimulando. Chega uma família e fala, ai, estou tão triste, meu filho se matou. A outra chega e fala assim, ai, mas, nossa, o meu também. O teu fazia isso? E aí a conversa começa entre eles. Porque é muito difícil a família que teve um ente querido partir pelo suicídio, parece que ninguém quer tocar no assunto, porque vai machucar. Mas machuca mais não falar. Então a gente abre espaço para as pessoas falarem. Então a gente fica ali, ó, acolhendo, dando lencinho, vários pacotinhos de lenço descartável, uma aguinha. No final dos desabafos, tem um chazinho, uma bolachinha, todo mundo para sua casa vai mais aliviado, né? Temos o Malas Prontas, uma ferramenta do CVV que a gente espera nunca mais precisar ocorrer, que nunca mais esse grupo precisa ir. A última vez que fomos para Brumadinho, na tragédia de Brumadinho. Falamos com cada
um dos familiares dessa cidade. Falamos com cada um dos familiares do Córrego do Feijão. Falamos com cada nossos povos originários ali da beirada do rio. Falamos com todos, escutamos todos. Ficamos lá 3 meses. Grupos de 10, cada 10 em 10 dias, grupos de voluntários se revezavam. Íamos a todos os velórios, íamos a todas as missas, íamos a todos cultos. Aonde nos chamavam, nós íamos acolher a dor dos familiares. Então é o que a gente fala. A gente espera que nunca mais o Malas Prontas precise. A primeira vez que o Malas Prontas acolheu foi na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, quando tantos jovens perderam a vida. Para lá fomos o pessoal do Malas Prontas. Temos as rodas de conversa, que a gente chega numa comunidade, já sabe mais ou menos o tipo, né? Então eu sei que é uma associação assim, assim, assim. Então a gente já prepara umas perguntas e joga, e começa aquela conversa gostosa, e a gente vai só ali favorecendo a escuta, o desabafo. Maravilha. E temos o plantão de escuta. O que é o plantão de escuta? Os atendimentos, que no 188 chama atendimentos, que no CVV chat chama acolhimento, no CVV comunidade chama plantão de escuta. Por exemplo, vamos fazer uma ação numa fábrica. E aí, enquanto 2 ou 3 pessoas estão lá fazendo ação na fábrica, outros voluntários estão olhando, observando a plateia. Às vezes tem gente que começa a chorar. Aí o voluntário chega, fala, dá um abraço, fala, você quer conversar sobre o que está te fazendo sofrer nesse momento? Leva para um local sossegado e faz um acolhimento, um plantão de escuta. Então, e temos finalmente esse que nós estamos fazendo aqui hoje, seminário Saber Escutar é uma Arte. Então, isso tudo, esse grupo que chama, esse serviço que chama CVV Comunidade, presta para a comunidade. Que maravilha, né? Então, isso mesmo, obrigada. Olha, os dados são sempre tristes, né? A fonte é a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que nos afirma que a cada 45 minutos, no Brasil, alguém tira sua vida pela via do suicídio. Quer dizer, 45 minutos. Enquanto, diz na hora que nós chegamos até agora, já deu, né? Uma pessoa pode ter tirado a vida. Então, a cada 45 minutos. No mundo, a cada 40 segundos, alguém morre por suicídio. E olha, gente, por que é importante falar sobre suicídio? Porque numa sala que tenha 30 pessoas, só 30, hoje nós estamos aqui em 114 agora, mas numa sala que tenha 30 pessoas, as estatísticas nos comprovam, pelo menos 5 pessoas já pensaram em se suicidar. Mas sabe assim, aquele pensamento que passa, num momento conturbado, mas passou. É natural do ser humano, animal não se suicida, é animal irracional, é natural, o suicídio é natural só do ser humano. Então, por isso que nós temos esse cuidado no acolhimento, na escuta, né? Então, o preocupante é quando esse pensamento não passa. Ele fica, entra semana, entra mês, sai mês, e ele continua, precisa tratamento. Né? Então, o CVV precisa que a gente quebre tabus. Porque antes falava assim, não pode falar de suicídio porque aumenta mais o número. Não, não é. Se souber falar, agora não pode a imprensa ir lá e tirar a fotografia da pessoa que acabou de suicidar. Isso já está proibido, não era antes. O CVV faz um trabalho junto à ABN, Associação Brasileira, ABJ, né, Associação Brasileira de Jornalistas, todos os anos, um dia inteirinho só para conscientizar os jornalistas de como lidar com a notícia do suicídio. Então, falar de suicídio não faz mal, gente. O que faz mal é nós não cuidarmos do outro ser humano. Então, agora, a gente vai passar para a Elisa com esse momento. Gente, muito rico, né, as informações que a Regina traz. A gente que é apaixonado por CVV, a gente fica apaixonado e querendo partilhar tudo que já existiu no CVV. Mas é impossível pelo tempo, né? Nós trouxemos hoje, nessa noite, de uma maneira introdutória, esse vídeo que faz parte de uma campanha do CVV. Na campanha do Setembro Amarelo do ano passado, o CVV costuma, em todo mês de setembro, lançar algumas campanhas. E aí, alguns personagens liberaram a sua imagem, de maneira voluntária, para falar da sua dor, falar das suas experiências, quando procuraram o CVV. É um vídeo curtinho que vocês encontram nas redes sociais do CVV, tanto no Instagram, quanto no TikTok, como a Regina colocou, vocês têm acesso, e no YouTube também, tá certo? Eu fico feliz por não ter desistido, sabe?
conseguiu me ver de um jeito que nem eu consigo me ver. É um lugar de segurança, é um lugar de afeto, assim, ilimitado. Essa presença que ela fez na minha vida, a partir do momento que eu, pra mim, renasci. Não importa o que eu faça, ela vai estar lá pra me acolher. Que é a pessoa que dá atenção, que cuida, que zela, que me ama. Só tenho que agradecer por você ter cedido de você pra ter eu e minha mãe. E hoje a gente ser a gente. Meu Deus. Essa pergunta foi difícil. É uma pergunta difícil mesmo. Eu acho que eu teria... A minha filha tentou suicídio. Quando a pessoa liga, você só ouve. Não precisa dizer nada. Você está ali presente, mas tem que estar presente, né? É muito difícil pedir ajuda, mas é muito importante o diálogo, é muito importante você ter uma rede de apoio, ter com quem contar. Mas você vai ter que passar por esse momento difícil entre você, com força entre você. Mas ninguém está sozinho. Né, gente, as campanhas, os dados, as informações, as histórias são fortes. E como bem a Regina colocou, precisamos falar sobre esse assunto e aprender como tocar nesse assunto, como abordar esse assunto. Porque falar de suicídio é possível falar por meio da valorização da vida. Né? Esse é o esforço que nos une aqui. E aí, a gente traz um convite diante desse vídeo. E se você tivesse apenas 40 segundos para impedir que alguém que você ama tire a própria vida? É difícil pensar nisso, mas que tal fazer esse exercício? Eu vou propor que a gente não divida em salas, Regina, eu vou propor que pelo menos assim, 2 ou 3 pessoas que se sentirem confortável, falem pra gente ouvir, todo mundo que se sentir confortável, e aí a gente segue diante, porque ainda tem uma quantidade boa de conteúdo, tá certo? Perfeito. Alguém gostaria de falar? Fabiana? Não. A campanha é tão forte, né, dilacerante, que constrange. Às vezes é difícil mesmo. Mas alguém gostaria de falar? Alguém sentiu? Mariana? Eu acho que eu entraria em desespero a priori, tá? Porque é uma situação limite, mas também eu rogaria por Deus e por ajuda. Porque a minha filha, ela não foi em situação de suicídio, mas ela vivia um casamento abusivo, e um certo dia ela me liga por volta das 8 horas da noite: mãe, eu tô surtando, eu vou morrer, tá? E é como se eu fosse transportada para lá, e eu pedi socorro para a equipe de André Luiz, de Serapião Ribeiro, para protegê-la e ampará-la. Eu senti abraçando a minha filha e retirando daquele redemoinho de sombras. Então foi isso que eu fiz, né? Eu entrei em pânico no início e fiz uma prece e roguei ajuda, e eu fui socorrida, e a minha filha também. Gratidão, Maria, pela confiança e a partilha tão profunda, viu? Eu nunca tinha pensado sobre isso em termos de tempo, né? Mas eu estou acompanhando um caso, é tão interessante essa pergunta de vocês. Eu estou com uma pessoa muito próxima, que ela tem que vigiar a filha 24 horas para não suicidar. É um nível de estresse tão grande, é um nível de... Porque é como se você estivesse segurando uma coisa que não para na sua mão, né? Você não tem, na realidade, você não consegue, você não vai amarrar a pessoa e ficar tratando ela nada. E eu ouço essa amiga minha, ela está vivendo essa situação há um tempo. Francamente, eu não sei responder isso aí. Porque tirando essa parte, a gente vai orar, aquela hora, a gente faz tratamento no centro, tudo isso a gente faz. Eu acredito, ela como mãe, ela deve estar o tempo todo tendo esse diálogo. Mas é uma situação, eu não tenho essa resposta.
Eu ia abraçar, é lógico, se fosse uma pessoa, pelo amor de Deus, eu implorar, pelo amor de Deus, acredita na vida, acredita que amanhã vai estar melhor, acredite, dá um tempo, eu ia pedir a pessoa um tempo, mas é desafiador, porque eu estou vivendo isso com uma pessoa muito próxima. É assim, vou participar também aqui do depoimento. Eu tive a oportunidade, não sei se é oportunidade, mas eu passei com alguma amiga minha, onde a mãe dela era quem tentava o suicídio, era filha única, e a mãe dela tentou por várias e várias vezes o suicídio, né? E em uma das situações eu estava presente, e eu percebi o quanto é, assim, realmente desesperador, e a gente não tem como fazer nada. Nos foge qualquer tipo de ação para poder tentar ajudar e amenizar a dor que a família vem sentindo, né? Porque fica impotente numa situação dessa. Eu já passei por essa situação. Eu tenho uma sobrinha que já tentou suicídio N vezes. Ela é médica veterinária, parou de trabalhar, e só o que ela questiona é o pai e a mãe, o motivo dela querer suicidar. Ela já está com 35 anos, hoje mora na Irlanda, porque a mãe mudou para a Irlanda, eu já tenho 15 anos que mora lá. Até lá ela já tentou suicídio. Então é uma situação que a gente não sabe nem para onde mais fugir, até o dia que ela conseguir mesmo executar, porque, vou te falar, já teve até em coma, motivado por suicídio. É uma situação incrível, muito infeliz. Pessoal, muito rica a fala de vocês. Vocês trazem elementos, assim, essenciais para uma escuta, que é o cansaço do outro, a autovigilância, né, de você estar vivenciando um processo desse com um ente querido, o desejo e até um pouco angustiante da gente querer oferecer um abraço, uma oração. É interessante também os recursos que a gente, eu vou passar a palavra para a Adriana, é interessante os recursos que a gente pode recorrer, né? Adriana, por favor, fique à vontade. Oi, gente, eu já pensei muito em suicídios. Eu sinto que em outras vidas eu sou um espírito que já suicidou. Eu já tive essa imagem de várias vidas, e é uma dor que não se sabe de onde vem. A única coisa que se quer é terminar com a dor sem pensar no depois. Graças a Deus que nessa vida já pensei várias vezes, principalmente quando eu perdi a visão, já pensei, mas por ser espírita e por saber tudo aquilo que um espírito suicida passa, eu não o fiz. Então, assim, realmente tem hora que a gente quer só ser ouvido, só ser abraçada, só ser acolhida. Então, acho que é isso. Eu estou compartilhando isso porque me veio assim no coração mesmo a vontade de compartilhar aí com vocês. E é só isso, ninguém sabe da dor do outro, né? Então não pode ser julgado, não pode ser nada, mas é uma dor que não se sabe da alma de outras vidas. Então, assim, o suicida, ele só quer realmente acabar com aquilo, sem pensar. Graças a Deus que tem pessoas que escutam, né, e que conversam. Eu tive pessoas que conversaram comigo e me mostraram o quanto a vida pode ser bonita, o quanto as pessoas me amam, né, nos amam, e não pensando ser só a gente, porque quando uma pessoa suicida, não é só aquela pessoa que vai sofrer, né? Quem fica, para mim, eu acho que quem fica são as pessoas que mais sofrem. E, bom, é isso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada, Adriana. Tem uma partilha tão profunda e corajosa. É um ato de coragem a sua partilha também. Muito obrigada por estar aqui conosco. Pessoal, levantaram a mão mais 3 pessoas, né? A Adriana, a gente acabou de ouvir. Aí temos a Águida e a Tiana. Aí eu vou dar um espaço de fala e logo em seguida a gente continua aqui. A próxima etapa a gente vai entender um pouquinho desse pensamento suicida, do comportamento. A gente vai mergulhar um pouquinho no que a literatura nos traz, naquilo que a gente se alimenta. No CVV nós não temos especialistas, nós temos voluntários. Independente de um voluntário ser médico, psiquiatra, quando a gente se apresenta como voluntário. Mas a gente bebe dessas fontes. E aí é nesses momentos que a gente partilha.
Então, eu vou passar a palavra, e aí, durante as noites, a gente vai ter outros momentos, assim, de espaço de fala, combinado? Eu vou passar a palavra para, como é que pronuncia? É Águida, e logo em seguida, Tiana. Águida. Desculpa, Águida. Ok. Dentro desse período tão exíguo, né, de 40 segundos, para se atender uma pessoa que está em iminência de cometer o suicídio, nós temos que pedir luzes, muitas luzes, para si e para outra pessoa. E também terminar com um grande e afetuoso abraço. Eu sou a favor do abraço, seja lá de que sexo for. Aquele abraço de vem, eu te amparo, eu te protejo, eu te ajudo. Esse é possível para todo mundo. Ok? É só isso. Obrigada, querida. Tiana? Eu já tive uma média de 4 pessoas muito próximas, inclusive familiares, filhos, netos, com a ideia suicida. Graças a Deus, ninguém suicidou mesmo, chegou a ter o desencarne. A última que eu tive foi o ano passado, na Semana Santa, no sábado da Aleluia, uma sobrinha, filha da minha irmã. E eu não estava em Goiânia, eu estava viajando, mas eu senti uma vontade na hora, assim, que estava acontecendo, de ligar para minha irmã. E aquela coisa assim, sabe, que você não conseguia entender, que era bem na parte cedo mesmo, bem cedo da manhã, era umas 8h30, 9 horas no máximo, nem lembro o horário. E eu liguei para minha irmã, ela atendeu e ela estava agitada e não sei o quê. E eu falei, o que foi? O que está acontecendo? Ela falou, foi a fulana e tal. Aí eu peguei e falei assim, mas o que foi? Me conta. Ela, não, depois eu te falo. Eu falei, me fala agora. Agora, eu quero saber agora. Aí ela pegou e falou, né, que ela tinha tentado suicídio e tal, que estavam correndo com ela para o hospital. E era o feriado da Semana Santa, a gente ia retornar na segunda-feira. E eu falei para minha filha, eu falei, nós vamos embora amanhã, que era no domingo. Foi no sábado, aleluia, amanhã nós vamos embora. E aí nós viemos embora, e eu cheguei aqui, fui direto para o hospital, fiquei com ela, dando todo o apoio, o acolhimento. E ela hoje fala para mim assim, tia, você é a pessoa mais importante da minha vida. Até mesmo que minha mãe. Porque você me entendeu, porque você me acolheu. E a minha mãe me julgou. Eu falei assim para ela, cada um sabe o que faz, cada um tem a sua expressão, é o momento, é o equilíbrio, faz parte, isso tudo faz parte da vida. Vai ver que hoje ela está arrependida, porque na hora a pessoa não sabe o que fazer. E a minha filha, eu sou divorciada desde 98, e quando eu me divorciei, ela teve uma depressão profunda, ela chegava a dilatar os olhos, a pupila, quer dizer. E ela ia para o hospital, tinha um dia que eu levava 2 vezes sem saber qual era o problema dela e os médicos não descobriam. E um dia, dentro do hospital, ela falou para mim, mãe, a partir de hoje, eu não quero mais viver. Para mim foi a fala mais doída que eu já ouvi na minha vida. Nem no dia do desencarne da minha mãe não doeu tanto, porque minha mãe já estava com 93 anos e na cama há 11 anos. E eu estava numa sala com ela, pedi alguém para olhar ela para mim e saí chorando do hospital, falando com a psicóloga. E ela disse para mim, leva ela no psiquiatra. Aí em tal lugar assim tem um, e eu fui andando, ela falando, e eu andando, conversando, e era bem pertinho do hospital que eu estava. Quando eu cheguei lá chorando, a moça falou assim para mim da recepção, eu posso te ajudar? Eu falei, pelo amor de Deus, deixa minha filha consultar hoje com esse médico. Ela disse, hoje não tem como mais, ele já foi embora, eu tô aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas amanhã, 7 horas da manhã, você pode trazer ela. Aí no outro dia, 7 horas da manhã, eu fui com ela, tirei ela do hospital, assinei um termo de responsabilidade, tirei ela do hospital e levei para casa. Ela dormia comigo na minha cama. E ela, no outro dia, disse que não queria ir porque ela não queria viver mais. Aí eu só chorava, ainda não conhecia o espiritismo também nessa época. E eu sei assim, que a gente, mãe ou qualquer uma outra pessoa, eu até admiro a Maria Ana aí falar dela recorrer à prece e tudo, a gente recorre, mas parece que é diferente, eu não consigo, assim, acho que aquela conexão verdadeira com Jesus, com a espiritualidade, eu acho que eu não conseguiria isso e não consegui. E aí ele pegou e falou, passou a medicação para ela, e aí foi ficar vigiando ela, graças a Deus hoje ela está bem. Ela toma remédio controlado desde essa época, até hoje ela toma, mas é uma pessoa super normal, tem a vida dela normal, trabalho, vida, tudo normal. Mas assim,
é uma pessoa que a gente não se separa de jeito nenhum. E ela fala para mim, ela fala, mãe, você é o espelho da minha vida. Então, assim, a gente ouve cada coisa que a gente se emociona muito, né? O meu genro também tentou suicídio na frente do meu neto, que eu só tenho um neto, o meu neto estava com 9 anos, mais ou menos. Então, assim, são muitas coisas que eu já passei que eu sei muito bem o que é isso. Graças a Deus, ninguém nunca chegou a tirar a mesma vida. Mas essa experiência é muito triste, muito doída. Era só isso. Porque se eu for falar, eu vou ficar aqui o resto da noite. Obrigada por me ouvir. Muito obrigada pelos seus relatos tão fortes, Eliana. Eu ia encerrar agora, né, essa parte, e logo em seguida eu iria passar a palavra para a Regina, que a gente vai trabalhar esses comportamentos. A gente pode fazer alguns ajustes e deixar uma parte do conteúdo para a próxima noite, né, já que temos 3 noites aí. Tá certo, gente? E eu, assim, agradeço a confiança e vamos aproveitar esses espaços para partilhar, para a gente fazer essas trocas, né, que é pedagógica de aprendizado. Eu passo para você, Regina, por gentileza. Obrigada, Elisa. A Elisa foi muito feliz na fala dela, né? A gente, para os próximos, a gente vai adaptando. Vamos supor que falte no terceiro. A gente consensa com o grupo. Se quiser, a gente faz um quarto, né? Porque correr não é legal. Está sendo tão intenso, tão verdadeiro, né? Então, vamos em frente. Pode falar um pouquinho sobre o comportamento suicida, né? Olha só, olha que legal. Então, gente, a decisão da pessoa se suicidar ocorre no final de um processo. Tipo assim, ninguém acorda num dia, estando tudo bem, fui dormir bem, minha semana foi boa, e acorda um dia e fala, ai, acho que hoje eu vou me suicidar. Ninguém. É um processo, gente. Ou o copo d'água. Quando a pessoa pensa em suicídio, esse copo d'água já está assim, mas começou com uma gotinha aqui, ó. Foi uma insatisfação aqui, foi um outro aqui, foi um outro aqui, mas aí o copo encheu. E o que nós temos que fazer com a nossa escuta acolhedora, ativa? Fazer com que o nível de tensão diminua para esse copo nunca encher. Nunca encher. Então, olha só. Então, são vários os fatores. No começo, é só uma ideação. Aquilo que eu falei na sala com 30 pessoas, 5 pelo menos já pensaram, pensou um dia. Mas aí, vamos supor que esse pensamento não pare. Aí a pessoa começa a planejar. Aí já é um ponto muito perigoso. A pessoa começa a planejar. Ela vai procurar métodos. Às vezes as pessoas chegam no CVV e falam, você sabe dar um nó, daquele nó de forca? Às vezes a pessoa fala assim, eu estava num site, e aí eles me mandaram aqui automaticamente, não sei porquê. Que método que vocês têm para se matar sem dor? É porque o CVV fez convênio com o Google, então cada vez que a pessoa fala, quero me suicidar, ele manda para o CVV. Então, olha só. Então, esse momento do planejamento é muito delicado. Aqui na ideação é legal, é mais fácil, mais acessível a gente chegar na pessoa. No momento que a pessoa já está planejando, a pessoa já fica mais arredia. E depois vem o suicídio consumado. Então não tem, gente, às vezes a pessoa fica assim no velório, o que você escuta no velório de suicida? Ai, o que será que foi? Ai, porque ele perdeu o serviço. Não, gente, porque senão todas as pessoas que fossem mandadas embora se suicidavam. Não foi? Ah, porque a namorada abandonou ele. Não, senão todo mundo que levasse fora do namorado se matava. Não é uma única causa. Quem vai saber a causa determinante é quem se suicidou. Ninguém vai ficar sabendo. Mas o que nós sabemos é que esse copo começa, ele está vazio, ele começa a encher. É uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Então, ó, tem estados afetivos que se chamam os Ds de dado, que associam o maior risco de suicídio. Então, olha, dor psíquica, vários de vocês que relataram o caso, vocês falaram, é uma dor que não sabe como, é uma dor. Inclusive a colega falou que na realidade que é só que passe essa dor. É exatamente isso. Então, ó, é uma dor psíquica, porque quando a gente tem dor, que nem, tô com uma ferida aberta na perna, eu sei, tá doendo porque a ferida tá aberta, eu tô fazendo curativo todo dia, tá saindo material dali, eu sei. Agora, gente, é muito difícil você não saber. Então, a pessoa, além de não saber que dor é essa, o pior é quando a pessoa fala assim, tá tudo bem na minha vida. Meu casamento tá bom, meus filhos estão tudo encaminhados na vida, mas eu sinto essa dor aqui. É essa dor psíquica. O desespero, a desesperança. A desesperança é uma coisa séria. A pessoa perde a esperança. O desamparo, esse é o mais triste, né? Porque a pessoa pode estar com a dor psíquica, pode estar com o desespero, pode estar com a desesperança. Mas se tem um amparo, um acolhimento, é mais viável passar por isso. Por isso que a gente usa muito, olha,
o que você está passando deve ser muito doído, mas você não precisa passar sozinho, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Então, começa assim, ó, ideia de morte. O processo começa assim, ideia de morte. E como que é a ideia de morte? Ideia de morte, a pessoa começa a falar assim, eu queria dormir e não acordar mais. Opa, dormir e não acordar mais, ou senão a pessoa fala, queria que Deus me levasse. É ideia de morte. A pessoa não está pensando em se suicidar, mas ela queria morrer. Depois já passa para a ideia de suicídio. Aí a pessoa já começa a falar assim, já que Deus não me levou, já que eu não dormi, eu acordei e não morri, então acho que eu vou me suicidar. Aí já passa para uma outra fase. Aí já começa, aí fica aquele moído aqui dentro. E aí fica assim, ó, eu quero, não, mas eu não quero, meus filhos, ou senão minha mãe, ou meu pai, ou o meu marido, não, mas tá doendo, eu quero, não, mas e aí, eu não vou ver meu futuro? E fica naquela ambivalência. Por isso que os homens se matam mais do que as mulheres. Porque os homens, eles são mais impulsivos. Mas as mulheres tentam mais do que os homens. Quando nós entramos no hospital, na área de grandes queimados, a maioria são mulheres, que tacam álcool e tacam fogo no seu corpo. Então, as mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais, porque eles usam métodos mais agressivos. Então, aí começam os planos. Aí vai começar a pesquisa do poder letal, é onde eles começam a procurar esses sites da Dark Web, aquela web terrível que tem por aí, e mesmo nos outros sites, como vai se matar, o que eles acham que vai ser mais rápido. E aí, também, quando eles já arruma tudo, o marido fecha a conta no banco, passa a conta para o nome da mulher, vai no cartório, se tinha uma propriedade no nome dele, ele já passa no nome dos filhos. Então, isso é muito claro. Então, é a intencionalidade suicida. Então, olha só, se nós soubermos escutar, se nós soubermos ver os sinais, a gente pode estar junto. Não que a gente possa, não vai acontecer. Não, nós não podemos. Por isso que o CVV não fala evitar o suicídio. A gente não consegue evitar, mas a gente consegue acolher aquela pessoa, prevenir de chegar ao suicídio. Então, ó, tem essa solidão. A solidão é o que a gente mais escuta no CVV. O pior de tudo é quando a pessoa fala, eu estou rodeado de gente, mas eu sou uma ilha no meio dessa família. Solidão, a ambivalência, eu quero, mas não quero, eu quero, a desesperança, não tem mais jeito, amanhã vai ser igual, vai ser igual, vai ser igual, vai ser igual. O desamparo, ninguém mais quer, porque vai chegando num ponto que certas famílias cansam desses familiares. E aí deixa o abandono. Às vezes a pessoa precisa tanto de atenção, está com um problema emocional que o psicólogo vai ajudar. Precisa de atenção, ninguém dá atenção para ela, fala, se eu me matar, eu vou ter atenção. Procura de paz, aquela pessoa que vive num tumulto, 360 toda hora, no desespero, desejo de fugir, joguei tudo no tigrinho e agora eu arrasei com a vida da minha família, eu quero fugir, quero sumir, vou me matar, desejo de ir para um lugar melhor, aqui está tão ruim, eu acho que do outro lado vai ser ótimo, não tenho conhecimento, né? Então, esses são os sentimentos da pessoa que pensa em suicídio, e nós temos que respeitar. A gente pode não compactuar com nenhum, mas a gente respeita o direito dessa pessoa fale, o que está te fazendo sofrer tanto, meu irmão? Então, os sinais, tem sinais, gente. E, geralmente, judiação da família, gente, a família se sente assim, eu devia ter sabido. Gente, mas a família não sabia. Nós vamos saber porque nós estamos estudando. Mas quando é que nós soubemos? Foi ontem, pronto. Então, os sinais nem sempre são sinais visíveis. A pessoa, às vezes, hoje está fazendo um churrasquinho ali em casa, amanhã vai se suicida. Então, a pessoa fala frases assim, eu preferia estar morto, viu, do que estar nessa batalha, todo dia faz a mesma coisa, não posso fazer nada mesmo contra isso. Eu não aguento mais. Ou senão, meus familiares vão ser mais felizes sem mim, eu sou um peso, todo mês tem que me levar no psiquiatra, toda semana tem que me levar no psicólogo, eu sou um peso, vai ser melhor eu desaparecer, eu me matar, que a minha família vai ser feliz. Ou senão, eu sou uma derrotada, eu sou nada que eu faço dar certo, eu sou um peso para os outros, todo mês tem que pedir dinheiro para um, para outro. São pensamentos suicidas. Tem outros, a garota que tem um animalzinho de estimação, que ama, do nada ela dá para melhor amigo o gatinho que ela gosta. A menina que ganhou um anel da avó, que ela não empresta para ninguém, do nada ela pega e dá para a irmã. Todo anel, está se desfazendo das coisas que gosta. Aqui nós vamos aprender uma coisa importante, gente, como não ajudar.
Então, uma forma de... O que é o suicídio? O suicídio é a última tentativa de comunicação de um ser humano. Ele tentou comunicar a dor dele, não conseguiu. Ele tentou de todas as maneiras, ele não conseguiu. E aí ele se suicida, que ele se comunicou. Pronto, eu não estava feliz com a minha vida. Então, forma de comunicação inadequada. Às vezes a pessoa, quando eu sou interrompido frequentemente, a pessoa começa um desabafo e o familiar vem e fala assim, ai, de novo você com essa coisa? Acorda, passa para outra, a fila anda. Quando a pessoa fica chocada ou muito emocionado, você vai contar, né? A pessoa vai contar, fala assim, olha, eu estou pensando em suicídio, a pessoa fala, pelo amor de Deus, e cai no choro. Não ajuda, não ajuda. Quando não está disponível, você começa a escutar, fala assim, está quase na hora de passar meu ônibus aqui, toda hora eu fico olhando no celular. O voluntário tem hora para entrar, gente, no plantão, mas para hora para sair, são 3 horas. Mas vai que lá com 2 horas e meia a gente pega um atendimento que a pessoa tem muita dor. Só porque chegou 3 horas eu vou dispensar a pessoa? De jeito nenhum. Temos que escutar a pessoa. Quando não sou validado, tem um jeito de não validar a pessoa que é muito triste, viu, gente? A pessoa chega e fala assim, tô com uma gripe, mas uma gripe, passei tão mal à noite, eu abro a minha bolsa e falo, tá uma coristina? A pessoa não me pediu remédio, a pessoa quer desabafar, que ela não dormiu, que o nariz ficou entupido, que ela teve dor de cabeça, que suou a noite toda. Eu não deixei ela falar, eu já ofereci o remédio. Então, não validei a dor daquela pessoa. Quando trato a pessoa de uma maneira que possa colocá-la numa posição de inferioridade. Eu já fui jovem igual a você, isso passa, viu? Eu aqui, dos meus anos de idade, eu sei que isso passa. Isso não ajuda, gente, não ajuda. Quando o outro não percebe minha dor. A pessoa está dando todos os sinais, mas a outra pessoa não percebe. Fala, isso é mimimi, isso não é para valer, não. Ou quando a pessoa faz pergunta indiscreta. Você está pensando, fala para a moça, você está pensando de se matar porque você pegou barriga, engravidou? Gente, por favor, a gente não pode ser indiscreta, invadir o outro. E quando eu imito o julgamento, certo ou errado, quando eu falo assim, olha, o certo é esse, você tem que ser completista, você tem que completar a tua existência, e aí vai rezar toda aquela cartilha que a gente aprende na igreja, no centro espírita, em qual for. Não adianta na hora que a pessoa está em crise. Não, a pessoa está revoltadíssima com Deus, gente. Não adianta. Não adianta. Não adianta falar, olha, teus filhos vão sofrer, hein? É mais um peso, né? E não vamos tentar doutrinar ninguém na hora da crise. Por favor. É acolher. Fala, estou sentindo você tão chateado. Está acontecendo alguma coisa que você queira partilhar comigo? Eu estou aqui, Seja o que for, eu não vou te julgar, mas eu vou estar com você. A pessoa começa a falar, fala assim, nossa, eu vejo que você está sofrendo. Você quer que eu vou com você no psiquiatra? Eu arrumo um jeito, eu vou no psicólogo, levo você para um psicólogo, estou junto com você. Né? E assim, na religião da pessoa e tudo. Agora, como ajudar? A maneira de ajudar. Escutar atentamente, sem pressa. Entender os sentimentos da pessoa. Isso é empatia, gente. O que é empatia? Empatia é entrar por dentro do outro quando o outro está contando a dor dele e olhar para a dor do outro pelo óculos do outro. Porque uma pessoa que chega e fala, eu estou desesperada, eu estou com vontade de me matar porque morreu meu gatinho. Para uma pessoa que não gosta de gato, fala, larga de ser besta, menina. Porque ela morreu teu gato. Gente, a gente não pode imaginar o que é o gato para aquela pessoa. Então nós temos que ter empatia. Dar mensagens não verbais de aceitamento, a aceitação e respeito. Uma pessoa que falou assim, eu só ia abraçar. É uma mensagem não verbal. Estou aqui com você. Você não está sozinho. Bate um tapinha nas costas. Quer almoçar junto comigo hoje? Expressar respeito pela opinião e pelos valores da pessoa. Eu respeito o que você está sentindo. Se é uma pessoa que vem falar assim, olha, eu estou pensando em tirar meu filho, fazer um aborto. Eu não compactuo com isso, eu não preciso compactuar, mas eu respeito que ela esteja pensando daquele jeito. Ela é um ser humano e tem direito de pensar. Depois nós vamos conversar mais, mas eu respeito, ela tem direito de se manifestar. Conversar honestamente e com autenticidade. Vamos ser honestos, autênticos, né? Mostrar sua preocupação, seu cuidado, sua afeição. Olha, você é tão importante para mim, queria tanto te ver sem esse sofrimento todo. Vamos tentar junto fazer alguma coisa para melhorar? E focar no sentimento da pessoa. Porque geralmente quando a pessoa fala, a gente foca no problema que ela contou. Porque o meu gato morreu. O gato morreu é o problema. Eu quero saber que sentimento é esse que o gato ter morrido passou para essa pessoa. Sentimento de solidão, de abandono. Não era o gato que ela conversava. Então eu vou focar no sentimento de abandono dela. Está se sentindo sozinha, sem ter ninguém. Né? Olha, está sendo muito bom. Né? Que conteúdo maravilhoso.